O Exorcista, capítulo 1. Assim como um breve brilho dos raios de sol não é notado pelos olhos dos cegos, o começo do horror passou despercebido. De fato, como a comoção do que ocorria em seguida, o início foi esquecido e talvez nem mesmo relacionado ao horror. Era difícil saber. A casa era alugada, sombria, séria. Uma construção colonial de tijolos tomada por eras na região de Georgetown, Washington, D.C. Do outro lado da rua havia um anexo do campus da Universidade de Georgetown. Atrás, um monte íngreme que levava à movimentada Rua M e, logo mais à frente, ao rio Potomac. Na manhã de 1º de abril, a casa estava silenciosa. Chris MacNeil estava sentada na cama, decorando as falas da filmagem do dia seguinte. Regan, sua filha, dormia no quarto no final do corredor. E, adormecidos no andar de baixo, num quarto perto da despensa, encontravam-se os empregados de meia-idade Willie e Carl. Aproximadamente à 00:25, Chris desviou os olhos do roteiro, franzindo a testa. Ouviu sons parecidos com batidas, estranhos, abafados, fortes, constantes. Um código desconhecido feito por um morto. Que estranho. Por um momento, Chris ficou escutando, então decidiu ignorá-los. Mas ela não conseguia se concentrar com a insistência do ruído. Largou o roteiro na cama com irritação. Minha nossa, que inferno! E se levantou para investigar. Foi até o corredor e olhou ao redor. As batidas pareciam vir do quarto de Regan. O que ela está fazendo lá dentro? Quando ela atravessou o corredor, os ruídos ficaram mais altos e mais rápidos de repente. Mas ao abrir a porta e entrar no quarto, cessaram abruptamente. Que merda é essa? Sua linda filha de 11 anos estava dormindo, aconchegada a um panda de pelúcia de olhos arregalados, Puki, desbotado por anos de adulação, anos de abraços e beijos quentes e úmidos. Chris caminhou com cuidado até a beira da cama da filha, inclinou-se para perto e sussurrou: Rex, você está acordada? Respiração regular, pesada, profunda. Chris olhou ao redor do quarto. A luz fraca do corredor empalidecia os quadros e as esculturas, além dos bichinhos de pelúcia. Certo, Rex, sua mãe está morrendo de medo. Vamos, diga que isso é brincadeira de 1º de abril. Mas a mãe sabia que Regan não fazia brincadeiras como aquela. A menina tinha uma natureza tímida e reservada. Então, quem estava aprontando? Sua mente sonolenta tentando encontrar ordem nos sons da tubulação de água e do sistema de aquecimento? Certa vez, nas montanhas do Butão, ela passara horas olhando um monge budista sentado no chão, meditando. Por fim, pensou em o ter visto levitar, mas, quando contava a história a alguém, invariavelmente acrescentava um talvez. E talvez agora, pensou ela, sua mente, aquela fábrica incansável de ilusões, estivesse exagerando os ruídos. Que nada, eu ouvi. De repente, ela olhou para o teto. Ali, batidas leves. Ratos no sótão? Meu Deus, ratos! Ela suspirou. É isso. Ratazanas. Tum, tum. Sentiu-se estranhamente aliviada e notou o frio. O quarto estava congelante. Chris caminhou até a janela, fechada. Em seguida, checou o aquecedor. Quente. O que estava acontecendo? Confusa, ela se aproximou da cama e tocou o rosto de Regan. Sentiu a pele macia e um pouco suada da menina. Devo estar ficando doente. Chris olhou para a filha.
para o nariz arrebitado e o rosto sardento, e, num impulso, debruçou-se sobre a cama e beijou seu rosto. "Amo você", sussurrou ela. Depois disso, voltou para seu quarto, sua cama e seu roteiro. Por algum tempo, Chris conseguiu estudar. O filme era uma comédia musical, um remake de A Mulher Faz o Homem. Uma trama secundária havia sido acrescentada a respeito da insurreição num campus. Chris atuaria naquela parte, interpretando uma professora de psicologia que defendia os rebeldes. Detestava o papel. Uma cena é absurda, pensava. Que idiota! Sua mente, embora inculta, não aceitava tudo que lia como verdade e, como um gaio azul, ela bicava incansavelmente entre a verborragia para encontrar o reluzente fato escondido. Assim, a causa rebelde não fazia sentido algum para ela. Mas como? Questionava-se. Conflito de gerações? Que bobagem! Tenho 32 anos. Que idiotice é uma... Calma. Só mais uma semana. Eles finalizaram as cenas internas no estúdio em Hollywood e só restavam poucas gravações externas a serem feitas no campo da Universidade de Georgetown, começando no dia seguinte. Pálpebras pesadas. Ela estava ficando sonolenta. Virou uma página com um rasgo peculiar no canto. Quando ficava tenso, seu diretor, o inglês Burke Denning, rasgava com os dedos trêmulos uma faixa escrita no canto da página mais próxima do roteiro e a mastigava, centímetro a centímetro, até transformá-la numa bolinha molhada na boca. Burke é maluco, pensou Chris. Ela conteve um bocejo e olhou com carinho para a lateral do roteiro. As páginas pareciam ruídas. Ela se lembrou dos ratos. Os malditos têm ritmo, pensou. Decidiu que pediria a Cal para instalar ratoeiras de manhã. Dedos relaxando. Roteiro escorregando. Ela o deixou cair. Idiota, pensou. Que idiota. Levou a mão ao abajur sem olhar. Pronto. Suspirou e, por um momento, permaneceu imóvel, quase adormecida. Depois afastou preguiçosamente os cobertores com as pernas. Quente demais, muito quente. Ela pensou de novo no frio estranho no quarto de Reagan e se lembrou de um trabalho realizado com Edward G. Robinson, o lendário ator dos filmes de gangster dos anos 1940. Lembrou que, em todas as cenas que faziam juntos, ele ficava tremendo de frio, até perceber que o velho veterano fazia de tudo para permanecer sob a luz do holofote. Chris esboçou um sorriso e, com a névoa do orvalho cobrindo as janelas, adormeceu. Sonhou com a morte e todas as suas particularidades assombrosas. A morte como se ainda fosse algo desconhecido. Enquanto algo ressoava, ela arfou, rendendo-se, escorregando num vão, enquanto não parava de pensar: não existirei mais, vou morrer, deixarei de existir para sempre. Ah, Pai, não permita, não permita que eles façam isso. Não permita que eu vire um nada para sempre, desfazendo-se, soltando-se, ressoando, o toque. O telefone. Ela acordou com o coração aos pulos, a mão no telefone e uma sensação de vazio no estômago. O vazio por dentro e o toque do telefone. Ela atendeu. Era o assistente de direção. Maquiagem às 6, querida. Ok. Como você está? Como se tivesse acabado de pregar os olhos. O homem riu. Até mais. Até. Chris desligou o telefone e permaneceu imóvel, sentada na cama, pensando no sonho. Um sonho? Tinha sido algo mais parecido com pensamentos num período insônia.
aquela claridade horrorosa, o reluzir do crânio, o não ser irreversível. Ela não conseguiu imaginar aquilo. Meu Deus, não pode ser. Desanimada, baixou a cabeça. Mas Ela foi ao banheiro, vestiu um roupão e rapidamente desceu os degraus de madeira até a cozinha, onde escutou o som de bacon sendo frito. Ah, bom dia, senhora McNeil. Willie, pálida e cansada, espremendo laranjas com olheiras escuras. O vestígio do sotaque, suíço, como o de Cal. Ela limpou as mãos no papel toalha e começou a se mover em direção ao forno. Eu pego ele, disse Chris, sempre sensível ao ver a expressão de cansaço da empregada. Enquanto Willie resmungava e se voltava para a pia, a atriz serviu-se de café e se sentou à mesa da copa, onde, ao olhar para o próprio prato, sorriu com carinho ao ver uma rosa vermelha se destacando contra o branco. Regan, que anjo! Em muitas manhãs, quando Chris estava trabalhando, Regan saía discretamente do quarto, descia até a cozinha, colocava uma flor no prato vazio da mãe e, com os olhos semicerrados e sonolentos, voltava para a cama. Naquela manhã em especial, Chris balançou a cabeça com pesar ao lembrar que pensara em dar à filha o nome de Goneril. Claro, teria sido ótimo. Eu poderia me preparar para o pior. Chris esboçou um sorriso com a lembrança. Deu um gole no café e, ao voltar a encarar a Rosa, sua expressão tornou-se levemente triste. Os olhos verdes pesarosos no rosto abatido. Lembrou-se de outra flor, um filho, Jamie. Ele morrera muito tempo antes, quando tinha 3 anos. Chris era muito jovem, uma dançarina desconhecida na Broadway, e jurou que nunca mais se dedicaria a alguém como se dedicou a Jamie e ao pai dele, Howard McNeil. Seu sonho sobre a morte começou a se misturar ao vapor do café quente e puro, e ela desviou o olhar da Rosa, afastando esses pensamentos, enquanto Willie colocava um suco à sua frente. Chris lembrou-se dos ratos. Onde está Cal? Aqui, senhora. Ele apareceu, ágil e sorrateiro, saindo de uma das portas da despensa. Enérgico, porém respeitoso. O homem trazia um curativo grudado ao queixo, onde se cortara fazendo a barba. Sim. Musculoso e alto, ele parou ao lado da mesa, ofegante, com seus olhos brilhantes, nariz aquilino e cabeça careca. Cal, há ratos no sótão. Acho melhor arrumar umas ratoeiras. Ratos? Foi o que eu disse. Mas o sótão está limpo. Tudo bem, então há ratos limpos. Nada de ratos. Cal, escutei o barulho que eles fizeram ontem à noite. Talvez encanamento, opinou Cal. Talvez tábuas. Talvez ratos. Pode comprar as malditas ratoeiras e parar de discutir? Sim, vou agora, disse Cal, afastando-se. Agora não, Cal. As lojas estão fechadas. Estão fechadas, repetiu ele, gritando para ele. Mas Cal já havia partido. Chris e Willie se entreolharam. Balançando a cabeça, Willie voltou a cuidar do bacon. Chris bebeu café. Estranho. É realmente um homem estranho, pensou ela. Era como Willie, trabalhador, muito leal e discreto. Ainda assim, algo nele a deixava levemente inquieta. O que poderia ser? Aquele leve ar de arrogância? Não, algo mais. Mas ela não sabia o que. Os dois já trabalhavam para ela havia quase 6 anos, mas, ainda assim, Cal continuava sendo um mistério. Um hieróglifo falante, ambulante e sem tradução,
realizando as tarefas com agilidade. No entanto, por trás da máscara, algo se movia. Ela conseguia escutar as engrenagens da sua mente trabalhando. A porta da frente se abria com um rangido, então bateu. Estão fechadas, murmurou Willie. Chris mordiscou o bacon e voltou ao quarto, onde vestiu a blusa de lã e a saia do figurino. Olhou no espelho e observou com uma expressão séria os cabelos ruivos e curtos, que pareciam sempre despenteados, as sardinhas no rosto pequeno e limpo, e então, envesgando os olhos e abrindo um sorriso idiota, disse: Ah, olá, queridíssima vizinha. Posso falar com seu marido? Seu amante? Seu cafetão? Ah, seu cafetão está no asilo? Que triste! Ela mostrou a língua para si mesma e desanimou. Ah, caramba, que vida! Pegou a caixa com a peruca, desceu a escada e saiu para a rua fria e arborizada. Parou do lado de fora da casa por um momento, sentindo o frescor matinal, os abafados sons rotineiros da vida dispersa. Lançou um olhar pensativo para a direita, onde, ao lado da casa, uma escadaria íngreme de degraus de pedra descia até a rua M. Um pouco adiante ficavam os antigos torrões de tijolos em estilo rococó e o telhado em estilo mediterrâneo da oficina Carburn. Divertido. Bairro divertido, pensou ela. Caramba, por que não fico? Compro a casa, começo a viver. Um sino tocou alto. Era o relógio da torre do campus da Universidade de Georgetown. A ressonância melancólica ondulou na superfície do rio lamacento e adentrou o coração cansativo da atriz. Ela caminhou em direção ao trabalho, em direção àquela piada simplória e grotesca. Quando adentrou os portões principais do campus, Chris sentiu a depressão diminuir, ainda mais quando olhou para a fileira de trailers que serviam de camarins ao longo da rua próxima ao muro, ao sul. Às 8 da manhã, as primeiras filmagens do dia. Ela já se sentia quase ela mesma e começou a discutir o roteiro. Hey, Buck, pode dar uma olhadinha nessa porcaria? Ah, você tem um roteiro? Que ótimo, disse o diretor Buck Denning. Ele era tenso e pequeno, com um tique nervoso no olho esquerdo, que brilhava de malícia. O homem rasgou cuidadosamente uma tira de uma página do roteiro com dedos trêmulos e uma risada rouca antes de completar. Acho que vou comer um pouco. Eles estavam sentados na esplanada, em frente ao prédio da administração da universidade, envolvidos com figurinistas, atores e a equipe principal do filme, enquanto, aqui e ali, alguns espectadores ocupavam o gramado, a maioria deles do departamento jesuíta. O cinegrafista, entediado, começou a ler o jornal Daily Variety, enquanto Denning enfiava o papel na boca e ria, com o hábito denunciando levemente o cheiro do primeiro drink da manhã. Ah, sim! Estou muitíssimo contente por você ter recebido um roteiro. Era um homem astuto e magro na casa dos 50 anos, que falava com um sotaque britânico tão charmoso e correto que fazia as piores obscenidades parecerem elegantes. Quando bebia, parecia estar sempre à beira de gargalhar. Passava a impressão de estar constantemente se esforçando para manter a compostura. Diga-me então, querida, o que foi? O que há de errado? Na cena em questão, o reitor da famosa universidade abordava um grupo de alunos a fim de tentar acabar com uma manifestação pacífica. Chris subiria correndo os degraus da esplanada, arrancaria o megafone da mão do reitor e, apontando para o prédio da administração, gritaria: "Vamos destruir tudo!" Não faz o menor sentido, disse Chris. Olha, está bem claro para mim, mentiu Denning. Ah, é mesmo? Então, por favor, explique. Por que eles têm que destruir o prédio? Para quê? Qual é o conceito?
Você está me sacaneando? Não, estou perguntando. Para quê? Porque está escrito, linda. No roteiro? Não, no cenário. Qual é, Buck? Não tem nada a ver. Não é do feitio da personagem. Ela não faria isso. Faria sim, não faria. Quer chamar o roteirista? Acho que ele está em Paris. Se escondendo? Trepando. Ele disse aquilo com uma dicção impecável, os olhos sagazes brilhando enquanto a palavra reverberava nas torres góticas do campus. Chris começou a rir, perdendo as forças e apoiando-se nos ombros dele. Caramba, Buck, você é impossível. Sim, respondeu, como César diria ao confirmar modestamente relatos de uma tripla rejeição à coroa. Agora vamos continuar? Chris não ouviu o que ele disse. Em vez disso, lançou um olhar furtivo e envergonhado a um jesuíta de cerca de 40 anos entre os espectadores, verificando se ele escutara a obscenidade. Seu rosto era moreno, enrugado, como o de um boxeador, marcado. Seus olhos expressavam certa tristeza, certo pesar, e ainda assim eram calorosos e tranquilos quando se fixaram nos dela. Ele assentiu sorrindo. Havia escutado. Então olhou o relógio e se afastou. Podemos continuar? Chris voltou à conversa. Sim, claro, Buck. Vamos em frente. Graças a Deus. Não, espere. Ai, meu Deus. Ela reclamou sobre o final da cena. Acreditava que o ponto alto era sua fala, e não ela correndo pela porta do prédio logo depois. Não acrescenta em nada, opinou Chris. É ridículo. Pois é, querida, é assim, concordou Buck com sinceridade. No entanto, o editor insiste para que façamos. Entende? Não entendo. Não, claro que não entende, querida, porque você tem toda a razão. É ridículo. Veja, por exemplo, a cena logo depois, continuou ele, rindo. Como ela começa com Jed entrando pela porta. O editor acredita que será o máximo se a cena anterior acabar com você saindo pela porta. Está de brincadeira? Ah, eu concordo, querida. É uma bela de uma porcaria. Mas por que não gravamos logo? Pode confiar em mim, tirarei essa parte da versão final. Vai ficar bem mais interessante. Chris riu e concordou. Burke olhou na direção do editor, que era conhecido por ser um egocêntrico temperamental que não perdia tempo com discussões. Ele estava absorto numa conversa com o cinegrafista. O diretor suspirou de alívio. Enquanto esperava os holofotes esquentarem no gramado ao fim da escada, Chris observava Danny, que gritava um palavrão a um desafortunado maquinista e irradiava satisfação. Parecia muito à vontade com sua excentricidade, mas ele sabia que, em determinado ponto de sua bebedeira, ele poderia ter um acesso repentino e, quando isso acontecia, às 3 ou 4 horas da manhã, era provável que ele ligasse para pessoas importantes e as ofendesse sem qualquer motivo. Ela lembrou-se de um chefe de estúdio cujo erro fora fazer um comentário simples numa exibição a respeito da camisa de denim, dizendo que as mangas pareciam um pouco puídas. Isso fez o diretor acordá-lo por volta das 3 horas da manhã para dizer que ele era um caipira desgraçado, cujo pai, o fundador do estúdio, era provavelmente psicótico, e havia dado em cima de Judy Garland várias vezes durante as filmagens de O Mágico de Oz. No dia seguinte, fingiu não se lembrar de nada e pareceu radiante quando os ofendidos descreveram com detalhes o que ele fizera. No entanto, quando lhe era conveniente, ele lembrava. Chris sorriu e balançou a cabeça ao se recordar de quando o homem destruiu os escritórios do estúdio
num acesso de raiva cega provocado pela bebida e de como mais tarde, ao ser confrontado pelo chefe de produção do estúdio com uma conta detalhada dos estragos e fotos de Polaroid da destruição, negou tudo, dizendo que as imagens eram claramente falsas, uma vez que o estrago tinha sido muito pior do que aquilo. Chris não acreditava que ele fosse alcoólatra, nem um beberrão inveterado, mas sim que bebia e agia de modo ousado, porque esse era o esperado. Estava fazendo jus à fama. Bem, pensou ela, eu diria que é um tipo de imortalidade. Ela virou-se para trás, olhou o jesuíta que sorriu quando Burke xingou. Ele se afastava com a cabeça baixa, melancólico, como uma nuvem negra solitária em busca de chuva. Ela nunca gostou de padres tão firmes, tão confiantes, mas aquele... Tudo bem, Chris? Tudo. Certo. Silêncio absoluto, gritou o assistente de direção. Vamos gravar, berrou Burke. Gravando. Depressa. E... ação. Chris subiu a escada correndo, enquanto os figurantes gritavam e Danny a observava, tentando adivinhar o que estava pensando. Havia desistido da discussão depressa demais. Ele olhou para o treinador de diálogos, que imediatamente se aproximou e entregou a ele o roteiro aberto, como um coroinha entrega o missal ao padre durante a missa. Eles trabalharam sob sol intermitente até que, às 16 horas, o céu escureceu, coberto por nuvens escuras e pesadas. Buck, estamos perdendo luz, disse o assistente, preocupado. Sim, ela está indo para o outro lado da porra do mundo. Seguindo as instruções de Danny, o assistente de direção dispensou a equipe e Chris começou a caminhar em direção à sua casa, olhando para a calçada e sentindo-se muito cansada. Na esquina da rua 36 com a O, parou para dar um autógrafo ao atendente italiano idoso de um mercado que a chamou à porta da loja. Ela escreveu seu nome e tudo de bom num saco de papel pardo, enquanto esperava um carro passar. Antes de atravessar a rua N, olhou para o outro lado, para uma igreja católica sagrada alguma coisa dos jesuítas. John F. Kennedy casou-se com Jack ali, pelo que sabia, e também comparecia às missas. Tentou imaginar John F. Kennedy entre as velas de sétimo dia e as beatas enrugadas. O presidente de cabeça baixa rezando, creio, num acordo com os russos, creio, Apolo IV, no desfiar das contas do rosário, creio na ressurreição e na vida eterna. Isso, é esse o chamariz. Chris observou quando um caminhão de cerveja Gutter passou na rua de paralelepípedos com um som sacolejante de promessas agradáveis e refrescantes. Ela atravessou e, enquanto descia a rua O e passava pelo auditório da Santíssima Trindade, um padre saiu dali correndo, com as mãos nos bolsos e uma jaqueta de nylon, jovem, muito tenso, com a barba por fazer. Pouco à frente, ele dobrou à direita e entrou num corredor que levava ao pátio atrás da igreja. Curiosa, Chris parou na entrada do corredor, observando. Ele parecia se encaminhar para uma casinha branca. Uma velha porta de tela foi aberta e outro padre saiu. Ele assentiu de leve para o jovem e, olhando para baixo, moveu-se rapidamente em direção a uma porta que levava à igreja. Mais uma vez, a porta da casa foi aberta do lado de dentro. Outro padre. Parecia. Sim, ali está ele. Aquele que sorriu quando Buck disse trepando. Mas, nesse momento, ele parecia sério ao cumprimentar o recém-chegado, passando um braço ao redor do seu ombro,
num gesto delicado e, de certo modo, paternal. Ele levou para dentro e fechou a porta de tela com um rangido. Chris encarou os pés. Estava confusa. O que está havendo? Tentou imaginar se os jesuítas se confessavam. Um breve trovão ressoou. Ela olhou para o céu. Será que iria chover? A ressurreição e a vida. Sim, claro. Na próxima terça-feira. Relâmpagos piscavam à distância. Não telefone para a gente, garota. A gente telefona para você. Ela levantou a gola do casaco e voltou a caminhar devagar. Torceu para que chovesse. 1 minuto depois, estava em casa. Foi direto para o banheiro e então seguiu para a cozinha. Oi, Chris. Como foi? Uma bela loira, na casa dos 20 anos, estava sentada à mesa. Sharon Spencer, jovem, do Oregon. Já fazia 3 anos que ela era professora de Reagan e secretária de Chris. Ah, o mesmo de sempre, respondeu Chris, sentando-se e começando a separar as correspondências. Alguma novidade? Você quer jantar na Casa Branca na próxima semana? Ah, não sei. O que você está a fim de fazer? Comer doce até enjoar. Cadê a Rex? Lá embaixo, na sala de brinquedos. Fazendo o quê? Esculpindo. Está fazendo um pássaro, acho. Para você. Preciso de um. Chris caminhou até o fogão e encheu uma xícara de café. Você está brincando sobre o jantar? Não, claro que não, respondeu Sharon. É na quinta. Jantar grande? Não, acho que só para 5 ou 6 pessoas. Nossa, que maneiro! Ela ficou contente, mas não se surpreendeu. Todos queriam sua companhia, motoristas de táxi, poetas, professores, reis. O que ela tinha que eles tanto gostavam? Vida? Chris levantou-se, sentou-se à mesa. Como foi a aula? Sharon acendeu um cigarro, franzindo a testa. Ela teve dificuldades com matemática de novo. É mesmo? Que estranho. Pois é, eu sei. É a matéria preferida dela. Ah, bem, é essa nova matemática. Nossa, eu não conseguiria nem contar o troco para o ônibus se... Oi, mãe! Com os braços magros esticados, a menina passou pela porta e saltitou na direção da mãe. Maria Chiquinhas com laços vermelhos, o rosto delicado e iluminado, cheio de sardinhas. Oi, minha pestinha! Radiante, Chris lhe deu um abraço de urso e beijos amorosos no rosto. Corado. Não conseguia controlar o grande amor que sentia. Nham, 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 nham. Mais beijos. Então afastou Reagan e observou seu rosto com atenção. O que você fez hoje? Alguma coisa legal? Só coisas. Como assim coisas? Que coisas? Deixa eu pensar. Seus joelhos estavam encostados nos da mãe, mexendo-os de um lado para o outro. Bom, estudei, é claro. E pintei. O que você pintou? Flores, margaridas, só que cor-de-rosa. E também... Ah, sim, o cavalo. Ela ficou animada de repente, com os olhos arregalados. Um homem estava com um cavalo perto do rio. A gente estava caminhando na margem, sabe? Então esse cavalo chegou perto e ele era lindo. Ai, mãe, você tinha que ter visto. E o homem me deixou subir no cavalo. Sério? Por quase 1 minuto. Chris olhou para Sharon, disfarçando o riso. Era ele? Perguntou, erguendo uma das sobrancelhas. Quando se mudaram para Washington em função das filmagens, a secretária loura, que já era praticamente da família, passaram a morar na casa, ocupando um quarto extra no andar de cima. Isto até conhecer o cavaleiro num estábulo próximo dali. Quando Chris decidiu que Sharon precisava de privacidade,
Assim, mandou-a para um hotel caro e insistiu que pagaria a conta. Sim, era ele, respondeu Sharon com um sorriso. Era um cavalo cinza, exclamou Regan. Mãe, podemos comprar um cavalo? Podemos. Um dia, querida. Quando? Um dia. Onde está o pássaro que você fez? A princípio, Regan ficou sem expressão, então virou-se para Sharon e sorriu, mostrando os dentes com aparelhos de modo timidamente reprovador. Você contou, disse ela, e virou-se para a mãe rindo. Era para ser surpresa. Era? Com o bico comprido e engraçado, como você queria. Ah, Riggs, que lindo! Posso ver? Não, ainda tenho que pintar. Que horas a gente vai jantar, mãe? Está com fome? Morrendo! Nossa, mas ainda não são nem 5 da tarde? Que horas vocês almoçaram? Perguntou Chris a Sharon. Por volta de 12:00, respondeu ela. Quando ele e Cal vão voltar? Chris havia dado a tarde de folga aos dois. Acho que às 7, respondeu Sharon. Mãe, a gente pode ir ao Hot Shopping? Perguntou Regan. Por favor. Chris levantou a mão da filha, sorrindo com carinho, beijou-as e respondeu. Corra lá para cima, troque de roupas e vamos. Te amo! Regan saiu correndo da sala. Querida, coloque o vestido novo, gritou Chris quando ela saiu. Não seria ótimo ter 11 anos de novo? Perguntou Sharon. Não sei. Chris pegou as correspondências e começou a separar apressadamente os rabiscos dos admiradores. Com a memória que tenho agora? Todas as lembranças? Claro, de jeito nenhum. Pense bem. Chris largou os envelopes e pegou um roteiro que trazia uma carta de seu agente, Edward Jarvis, presa com um clipe na capa. Pensei que tivesse avisado que não queria receber roteiros por um tempo. Você deveria dar uma lida, sugeriu Sharon. É? Sim, eu li hoje de manhã. Muito bom? Achei ótimo. E eu vou interpretar uma freira que descobre que é lésbica, certo? Não, você não vai interpretar papel nenhum. Caramba, os filmes estão melhores do que nunca. De que merda você está falando, Sharon? Por que está sorrindo? Eles querem que você dirija o filme, explicou Sharon, exalando a fumaça do cigarro com um ar afetado. O quê? Leia a carta. Ai, caramba, Cher. Você só pode estar brincando. Chris passou os olhos pela carta. Novo roteiro, uma trilogia. O estúdio quer Sir Stephen Moore. Aceita o papel desde que eu dirijo o segmento dele. Chris abriu os braços, gritando de alegria. Então levou a carta ao peito. Steve, que anjo, você lembrou? Filmando na África, embriagados e em cadeiras dobráveis, observando os tons vermelhos e dourados do crepúsculo. Os negócios estão perdidos. O ator só se ferra, Steve. Eu gosto. É horrível. Sabe o que vale a pena nessa indústria? Dirigir. Aí sim você faz algo que é seu, algo que dura para sempre. Bem, então dirija minha cara. Faça isso. Eu já tentei, Steve. Já tentei. Eles não aceitam. Por que não? Você sabe por quê. Acham que eu não conseguiria. Bom, eu acho que você conseguiria. Sorriso caloroso. Lembrança calorosa. Querido Steve. Mãe, não estou achando o vestido, gritou Regan do andar de cima. Está no armário, respondeu Chris. Já olhei. Já vou subir. Chris folheou o roteiro e parou pensativa. Então murmurou. Aposto que não presta. Não acho não, Chris. Não, acho que é bom.
Diz aquela que acha que psicose precisava de risada ao fundo. Mãe, estou indo. Tem um encontro hoje, Cher? Tenho. Chris assentiu, indicando as cartas. Pode ir então. Cuidamos disso amanhã cedo. Sharon se levantou. Ah, não. Calma aí, disse Chris. Não, desculpa. Tem uma carta que precisa ser respondida hoje à noite. Sem problemas. Sharon pegou o bloco de anotações. Mãe! Queixou-se Regan impaciente. Chris suspirou, levantou-se e disse. Já volto. Mas hesitou ao ver Sharon olhar para o relógio. O que foi? Nossa, está na hora da minha meditação. Chris semicerrou os olhos com uma irritação afetuosa. Nos últimos 6 meses, ela vira a secretária transformar-se numa pessoa que busca serenidade. Tudo começara em Los Angeles, com uma auto-hipnose que abriu caminho para o cântico budista. Durante as últimas semanas que Sharon passara no quarto do andar de cima, a casa cheirava incenso e murmúrios sem graça de Nam-myoho-renge-kyo. Sabe, Chris, você só precisa entoar isso, só isso para alcançar seu desejo e conseguir o que quiser. Eram ouvidos em horários improváveis, normalmente quando Chris estava estudando suas falas. Você pode ligar a televisão. Sharon teve a gentileza de dizer à patroa numa dessas ocasiões. Não tem problema, consigo entoar em meio a todo tipo de barulho. Agora era a meditação transcendental. Acha mesmo que esse tipo de coisa vai te fazer bem, Cher? Me traz paz de espírito, respondeu ela. Certo, disse Chris. Então se virou e saiu murmurando. Nam-myoho-renge-kyo. Continue por cerca de 15 ou 20 minutos, sugeriu Sharon. Talvez funcione. Chris parou e pensou numa resposta adequada, mas desistiu. Subiu para o quarto de Regan e foi direto para o armário. A filha estava de pé no meio do quarto, olhando para o teto. O que está fazendo? Perguntou enquanto procurava o vestido no guarda-roupa. Era de algodão azul claro. Ela o comprara na semana anterior e se lembrava que pendurara no armário. Ouvi uns barulhos estranhos, disse Regan. Sim, eu sei. Temos companhia. Regan olhou para a mãe. Como assim? Esquilos, querida. Esquilos no sótão. A filha morria de medos de rato, mesmo se fossem pequenos. A procura pelo vestido foi inútil. Viu, mãe? Não está aqui. Sim, eu sei. Talvez o William tenha colocado para lavar. Não está aqui. Bem, vista o azul marinho. É lindo. Depois de assistirem ao filme A Queridinha do Vovô, com Shirley Temple, na matinê de um cinema de Georgetown, elas atravessaram uma ponte que até o Hot Shop, em Rosley, Virgínia, onde Chris comeu uma salada e Regan sopa, 2 pães, frango frito, um milkshake de morango e uma torta de mirtilho com sorvete de chocolate. Para onde vai essa comida toda? Pensou Chris. Para os punhos? A menina era tão esguia quanto uma esperança passageira. Chris acendeu um cigarro enquanto tomava um café e olhou pela janela direita, observando as torres da Universidade de Georgetown e depois, de modo pensativo, a superfície aparentemente plácida do Potomac, que não deixava transparecer suas correntes fortes e perigosas. Ela se remexeu um pouco. A luz fraca da noite, o rio com sua aparente calma e tranquilidade, lhe passou a súbita impressão de que algo estava à espreita. E estava mesmo. Adorei o jantar, mãe. Chris virou-se para o sorriso alegre de Regan e, como já acontecera várias vezes, perdeu o fôlego ao sentir aquela pontada, aquela dorzinha inesperada que às vezes sentia ao ver Howard no rosto da filha. Era o ângulo da luz, ela sempre pensava, e olhou para o prato de Regan. Vai deixar essa torta aí? Regan olhou para baixo. Mãe,
Eu já tinha comido doce mais cedo. Chris apanhou o cigarro e sorriu. Vamos, Regis. Vamos para casa. As duas voltaram antes das 19 horas. Willie e Cal já estavam em casa. Regan correu para a sala de brinquedos no porão, ansiosa para terminar a escultura da mãe. Chris foi à cozinha pegar o roteiro. Encontrou Willie séria, passando um café de má qualidade com a panela aberta. Parecia irritada e brava. Oi, Willie. Como foi? Vocês se divertiram? Nem fala. Willie acrescentou uma casca de ovo e uma pitada de sal ao conteúdo da panela. Eles tinham ido ao cinema, explicou. Ela queria ver Beatles, mas Cal insistira em assistir um filme sobre Mozart. Um horror, concluiu ela, diminuindo o fogo. Aquele tolo. Sinto muito. Chris colocou o roteiro embaixo do braço. Willie, você viu aquele vestido que comprei para Regis na semana passada? O azul de algodão? Sim, vi no armário dela hoje de manhã. Onde você o colocou? Está lá. Será que você não pegou sem querer e misturou as roupas para lavar? Está lá. Como as roupas para lavar? No armário. Não está. Não, eu procurei. Willie abriu a boca para responder, mas então contraiu os lábios e fez uma careta. Cal havia entrado. Boa noite, senhora. Ele foi até a pia para pegar um copo d'água. Você colocou as ratoeiras? Perguntou Chris. Nada de ratos. Você as armou? Armei, claro. Mas não tem nada no sótão. E aí, Cal, como foi o filme? Interessante. Seu tom de voz, assim como seu rosto, era inexpressível. Murmurando uma canção famosa dos Beatles, Chris começou a sair da cozinha. Então se virou. Só mais uma tentativa. Você teve dificuldades para encontrar as ratoeiras, Cal? De costas para ela, ele respondeu. Não, senhora, nenhuma dificuldade. Às 6 da manhã? Loja 24 horas. Chris bateu uma das mãos na testa, olhou para as costas de Cal por um momento e se virou para sair da cozinha, murmurando baixinho. Merda. Depois de um banho longo e caprichado, ela foi até o armário de seu quarto para pegar o roupão e encontrou o vestido perdido de Regan. Estava jogado no chão do guarda-roupa. Chris o pegou. A etiqueta ainda estava pendurada. O que isso está fazendo aqui? Chris tentou pensar no que podia ter acontecido. E lembrou que, no dia em que comprara o vestido, também comprara 2 outras coisas para si. Devo ter colocado tudo junto, concluiu ela. Chris levou o vestido para o quarto da menina, pendurou-o no cabide e guardou-o no armário. Com as mãos na cintura, observou o armário da filha. Bacana, roupas bonitas. Regis, preste atenção nisso, e não no papai que nunca escreve nem telefona. Quando se virou, deu uma topada na penteadeira. Deus do céu, que dor! Levantando o pé e massageando o dedo, Chris notou que o móvel estava deslocado em cerca de 1 metro. Não é à toa que batia o pé. Willie deve ter passado o aspirador. Ela foi ao escritório com o roteiro do agente. Ao contrário da enorme sala de estar, com janelas gigantescas e vistas para o Potomac, para Pontic, sobre o Potomac, rumo à costa da Virgínia, o escritório tinha um ar pesado de segredos trocados entre homens ricos, uma lareira de tijolos, painéis de cerejeira e treliças de madeira maciça, que pareciam ter sido feitas a partir de uma ponte levadiça antiga. Os poucos indícios da atualidade do cômodo eram um bar de aparência moderna, com cadeiras de veludo e cromo à volta e almofadas. Marimeco coloridas no sofá onde Chris se aconchegou e se esticou com o roteiro. Presa entre as páginas estava a carta do agente.
Ela pegou e leu de novo. Fé, Esperança e Caridade. Um filme com 3 segmentos distintos, cada um com um elenco e diretor diferentes. O dela seria Esperança. Ela gostou do título, talvez meio sem graça, pensou, mas refinado. Eles provavelmente o mudarão para algo como Abalando as Virtudes. A campainha tocou. Burke Denning. Por ser solitário, ele sempre a visitava. Chris sorriu, balançando a cabeça ao escutar Buck dizer um palavrão a Cal, que ele parecia detestar e atormentar o tempo todo. Oi, tudo bem? Onde tem bebida? Perguntou ele, de mau humor, entrando no escritório e se aproximando do bar, sem olhar para ela, com as mãos no bolso da capa de chuva amassada. Com uma expressão irritada, sentou-se num banquinho, com um olhar vago e levemente desapontado. A caça de novo? Que diabos você quer dizer com isso? Perguntou Danny, fungando. Você está com aquela cara. Ela já conhecia aquela expressão de quando eles trabalhavam juntos em Lausanne. Na primeira noite, num bom hotel com vista para o lago de Genebra, Chris teve dificuldades para dormir. Um pouco depois das 5 da manhã, ela decidiu sair da cama, se vestiu e ir para a recepção em busca de café ou companhia. Enquanto esperava o elevador no corredor, espiou por uma janela e viu o diretor à beira do lago, caminhando com dificuldade contra o vento glacial de fevereiro, com as mãos nos bolsos do casaco. Quando ela chegou à recepção, ele estava entrando no hotel. Nenhuma prostituta à vista, disse ele com uma amargura ao passar por Chris, sem nem olhá-la, e entrar no elevador, que o levaria ao seu andar, e seu quarto e a sua cama. Quando Chris, de modo brincalhão, mencionou o incidente no dia seguinte, o diretor ficou furioso e a acusou de disseminar alucinações nojentas, nas quais as pessoas podiam acabar acreditando só porque você é famosa. Ele também havia se referido a ela como louca de pedra, mas em seguida dito, numa tentativa de aliviar a situação, que talvez ela realmente tivesse visto alguém, e só tivesse confundido essa pessoa com Danny. Não é impossível, dissera ele. Minha tataravó, por acaso, era suíça. Chris foi até o bar e lembrou do incidente. Essa cara mesmo, Burke. Quantas gin tônica já tomou até agora? Ah, não seja boba, rebateu Danny. Acontece que passei a noite toda numa casa de chá, no maldito chá do corpo docente. Chris cruzou os braços e os apoiou no bar. Você estava onde? Perguntou ela sem acreditar. Tudo bem, pode rir. Você ficou bêbado no chá da tarde com uns jesuítas? Não, os jesuítas estavam sóbrios. Eles não bebem? Você está maluca? Eles entornaram todas. Nunca vi alguém bebendo tanto em toda a minha vida. Ei, olha lá. Fala baixo, Buck. Reagan pode ouvir. Sim, Reagan, disse Danny, reduzindo o volume a um murmúrio. Claro. Agora, pelo amor de Deus, onde está a minha bebida? Balançando a cabeça em desaprovação, Chris se levantou e pegou uma garrafa e um copo. Quer me dizer que merda você estava fazendo numa casa de chá? As malditas relações públicas, algo que você deveria fazer. Afinal, meu Deus, a bagunça que fizemos no espaço deles, disse o diretor. Ah, sim, pode rir. Você só serve para isso mesmo e para mostrar o traseiro. Só estou sorrindo de modo inocente. Bem, alguém tinha que passar uma boa imagem. Chris passou os dedos suavemente por uma cicatriz acima dos cílios esquerdos de Danny, resultado de um soco dado no último dia de filmagem com Chuck Darin, o astro musculoso de filmes de ação
e de aventura que atuara no filme anterior do diretor. Está ficando branca, comentou Chris, de um jeito carinhoso. Ele franziu a testa. Cuidarei para que ele não seja chamado para atuar em nenhum filme importante. Já espalhei por aí. Ah, para com isso, Burke. Só por causa disso? O cara é um lunático, querida. É totalmente maluco e perigoso. Meu Deus, ele é como um cachorro velho que está sempre dormindo ao sol, tranquilamente. E um dia, do nada, pula e morde a perna de alguém. E é claro que o ataque dele não teve nada a ver com o fato de você ter falado para ele, na frente de todo o elenco e equipe, que seu modo de atuar era um puta constrangimento, mais parecido com uma luta de sumô. Certo? Querida, não diga isso, respondeu Buck enquanto pegava um copo de gin tônica das mãos dela. É normal que eu diga puta, mas não a queridinha da América. Agora, me diz, como você está, minha estrelinha cantante e dançante? Chris deu de ombros e assumiu um olhar cansado ao se debruçar sobre o bar de braços cruzados. Vamos, diga, minha linda, você está triste? Não sei. Conta pro titio. Caramba, acho que vou beber um pouco. Chris se levantou de repente e pegou uma garrafa de vodka e um copo. Ah, sim, excelente. Ideia esplêndida. Então, o que foi, minha preciosa? O que há de errado? Você já pensou em morrer? Perguntou Chris. Danny franziu a testa. Você disse morrer? Sim, morrer. Já pensou nisso de verdade, Buck? O que significa morrer? O que realmente significa? Ela se serviu uma dose de vodka. Um tanto alterado, Danny respondeu. Não, amor, não pensei. Não penso nisso, apenas morro. Porque diabos estamos falando em morrer, pelo amor de Deus. Chris deu de ombros e acrescentou um cubo de gelo à bebida. Não sei. Eu estava pensando nisso hoje de manhã. Bem, não exatamente pensando. Eu meio que sonhei com isso logo antes de acordar e fiquei cheia de arrepios, Buck. O sonho me pegou de jeito. O significado dele. Digo, o fim, Buck. O fim realmente assustador, como se eu nunca tivesse sequer ouvido falar na morte antes. Contou, desviando o olhar e balançando a cabeça. Caramba, como aquilo me assustou. Era como se eu estivesse dependendo da droga do planeta a uma velocidade de 200 milhões de quilômetros por hora. Chris levou o copo aos lábios. Acho que vou beber este aqui puro. Concluiu dando um gole. Ah, que bobagem, disse Danny, fungando. A morte é um conforto. Chris baixou o copo. Não para mim. Vamos lá. A gente vive para sempre através dos trabalhos que deixa para trás. Ou dos filhos. Ah, isso é palhaçada. Meus filhos não são eu. Sim, graças a Deus. Uma de você já basta. Chris se inclinou para a frente, com o copo na altura da cintura e o rosto delicado contorcido numa careta de preocupação. Pense bem, Buck. Não existir para sempre e... Ah, para com isso! Para com essa bobagem e considere a ideia de desfilar suas pernas compridas, adoradas e cheias de maquiagem no chá da próxima semana. Talvez aqueles padres possam te oferecer algum consolo. Danny bateu o copo no bar. Vamos, mais uma. Olha, eu não sabia que eles bebiam. Bem, você é idiota, disse o diretor mal-humorado. Chris olhou para ele. Estaria ele chegando a um ponto de sem volta? Ou será que ele havia, de fato, tocado num ponto sensível? Eles se confessam? Perguntou ela. Quem? Padres. Como vou saber? Perguntou Danny. Bem, você não me disse certa vez que havia estudado para ser um
Danny bateu a mão aberta no bar e interrompeu-a gritando: Vamos lá! Onde está a maldita bebida? Por que você não bebe um café? Não seja chata, querida. Quero um drink. Você vai beber café. Vamos, lindinha. Danny começou a falar com uma voz repetidamente delicada. Só mais uma. Saideira. E vai embora daqui dirigindo? Isso é feio, amor. De verdade. Não combina com você. Fazendo beicinho, Danny empurrou o copo para frente. Não se deve restringir a misericórdia, disse ele citando Shakespeare. Não, ela caiu do céu como o gentil Jim Gordon. Então vamos lá. Só mais um e eu vou embora, prometo. Promete mesmo? Palavra de honra. Chris observou Danny e, balançando a cabeça, pegou a garrafa de gin. Sim, aqueles padres, disse ela distraída ao servir a bebida. Acho que eu deveria convidar um deles para virem aqui. Eles nunca iriam embora, resmungou Danny com os olhos avermelhados, ficando ainda menores, como cada um deles o inferno particular. São saqueadores malditos. Chris pegou a garrafa de tônica, mas Danny recusou-a com um gesto. Não, pelo amor de Deus, quero puro. Você não lembra? O terceiro é sempre puro. Ela o observou pegar o copo, beber o gin, devolver o copo ao bar e, com a cabeça baixa, murmurar: piranha sem coração. Chris olhou para ele, preocupada. Ele estava começando a perder o controle. Ela mudou o assunto dos padres para o convite que recebera para dirigir o filme. Ora, muito bem, resmungou Danny, ainda olhando para o copo. Bravo! Mas, sinceramente, fico um pouco assustada. O amigo olhou para ela no mesmo instante, assumindo uma expressão bondosa e paternal. Bobagem! Exclamou ele. Veja bem, minha querida, o mais difícil de dirigir é fazer parecer que a coisa é difícil. Eu não tinha a menor ideia da primeira vez, mas olha só, aqui estou. Não há mágica, meu amor, apenas trabalho pesado e a eterna consciência, desde o primeiro dia de filmagem, de que tem um tigre siberiano no seu cangote. Sim, eu sei, Buck, mas agora que a coisa está virando realidade, agora que eles me ofereceram uma chance, não tenho mais tanta certeza de que conseguiria sequer dirigir minha avó atravessando a rua. Sabe, todas aquelas coisas técnicas. Calma, sem histeria. Deixo toda essa bobagem para o editor, o diretor de fotografia e o continuista. Consiga bons profissionais e eu prometo, eles farão você sorrir sem parar. O importante é que você saiba lidar bem com o elenco, com as atuações, e nisso você será maravilhosa, minha linda. Não precisará apenas dizer o que quer, poderá mostrar a eles. Chris pareceu confusa. Mas ainda assim, disse ela. Ainda assim o quê? Bem, a parte técnica, sabe? Preciso entendê-la. Como o quê? Dê um exemplo ao seu guru. A partir daquele momento, e por quase uma hora, Chris falou ao aclamado diretor sobre as partes mais difíceis, os detalhes. Os segredos técnicos da direção de filmagem estavam disponíveis em diversos textos, mas ler sempre acabava com a paciência de Chris. Então, em vez disso, ela lia as pessoas. Naturalmente, curiosa, ela mergulhava nas pessoas, torcia as pessoas, mas os livros não eram torcíveis. Os livros eram superficiais. Diziam deste modo e, obviamente, quando não havia nada óbvio, e os circunlóquios não podiam ser desafiados, não podiam sofrer interrupções irresistíveis e enternecedoras, como: Ei, calma aí, espera aí, sou burra, pode explicar melhor? Os livros não podiam ser explorados, desafiados, dissecados. Os livros eram como cal. Querida, você precisa mesmo de um bom editor, concluiu Danny, um que saiba bem o que faz. Ele se tornara charmoso e falante, e parecia ter passado do ponto perigoso. Até
ouvir a voz de Cal. Com licença. Deseja alguma coisa, senhora? Ele estava parado, atento, à porta do escritório. Ah, opa, Thorndyke, cumprimentou Danny com uma risada. Ou seria Heinrich? Nunca consigo lembrar o nome certo. É Cal, senhor. Sim, claro, tinha esquecido. Diga-me, Cal, você fazia relações públicas para a Gestapo? Ou seriam relações comunitárias? Creio que exista uma diferença. Cal respondeu com educação. Nenhum dos dois, senhor. Sou suíço. O diretor resmungou. Ah, sim, claro, Cal. Certo. Você é suíço. E nunca jogou boliche com Goebbels, creio eu. Pare com isso, Burke. Repreendeu Chris. Nunca voou com Rudolf Hess? Continuou Danny. Calmo, Cal virou-se para Chris e perguntou com gentileza. Deseja alguma coisa, senhora? Burke, o que acha de beber aquele café, hein? O que me diz? Ah, que se dane, disse o diretor de modo revoltado, levantando-se do bar e saindo da sala com a cabeça escondida entre as mãos, fechadas em punho. Momentos depois, a porta da frente bateu com força. Sem se alterar, Chris virou-se para Cal e pediu. Desligue todos os telefones. Sim, senhora. Mais alguma coisa? Bem, prepare um café descafeinado. Eu o trarei. Onde está a Riggs? Na sala de brinquedos. Devo chamá-la? Sim, está na hora de dormir. Ah, não, espere um pouco, Cal. Não se preocupe. Eu mesma vou buscá-la lá embaixo. Ela se lembrou do pássaro e andou em direção na escada que descia ao porão. Tomarei o café quando subir. Sim, senhora, como quiser. E pela milésima vez, peço desculpas pelo Danny. Não presto atenção. Chris virou-se. Sim, eu sei. É exatamente isso que o deixa louco da vida. Ela caminhou até a entrada da casa, abriu a porta do porão e começou a descer as escadas. Ei, Pestinha, o que está fazendo aí embaixo? Já acabou o pássaro? Ah, sim, mãe. Vem ver. Desce aqui. Já acabei. A sala de brinquedos tinha painéis de madeira na parede e era muito colorida. Havia cavaletes, quadros, um toca-disco, mesas para jogos e uma mesa para esculturas. Bandeirolas vermelhas e brancas que restaram de uma festa do filho adolescente do dono anterior. Nossa, querida, que lindo! Exclamou Chris quando Regan entregou a ela sua obra, que ainda não secara por completo. Estava toda pintada de laranja, exceto o bico, que tinha listras verdes e brancas. Havia um tufo de penas grudado na cabeça. Você gostou mesmo? Perguntou Regan, abrindo um sorriso. Ah, querida, gostei muito, de verdade. Ele tem nome? Regan balançou a cabeça. Não, ainda não. Qual seria um bom nome? Não sei, respondeu Regan, erguendo as mãos e dando de ombros, batendo de leve nas unhas nos dentes. Chris franziu a testa de modo exagerado. Vamos ver, disse ela em voz baixa, pensando. Então, de repente, teve uma ideia. Ei, o que acha de pássaro bobo? Hein, o que acha? Pássaro bobo. Num reflexo, cobrindo a boca com a mão, escondendo o aparelho nos dentes, Regan riu alto e assentiu. Tudo bem, vai ser pássaro bobo, por unanimidade, declarou Chris de modo triunfante ao erguer a escultura. Quando voltou a abaixá-la, disse: Vou deixá-lo um pouco aqui para secar. Então o guardarei no meu quarto. Ao pôr o pássaro numa mesa de jogos a alguns metros, Chris viu um tabuleiro Ouija. Ela esquecera que tinha aquilo. Tão curiosa em relação a si mesma quanto era em relação aos outros, ela o havia comprado para uma forma possível de expor dúvidas de seu subconsciente. Não dera certo, apesar de o ter usado uma ou duas vezes com Sharon e uma outra vez com Danny, que empurrara a palheta de propósito. É você que está mexendo isso, querida? É? De modo que todas as mensagens dos espíritos se tornavam obscenas
e culpou os malditos espíritos do mal. Você andou brincando com o tabuleiro Ouija, Regis? Sim. Você sabe brincar? Ah, sim, claro. Olha, vou mostrar. Regan se adiantou para se sentar diante do tabuleiro. Bem, acho que precisam de 2 pessoas, querida. Não, mãe, faço isso o tempo todo. Chris puxou uma cadeira. Bem, vamos brincar nós 2, tudo bem? Hesitação. Então, tudo bem, combinado. A menina posicionou as pontas dos dedos sobre a palheta e quando Chris estendeu a mão para perto, a palheta fez um movimento repentino para a posição no tabuleiro onde estava a palavra não. Chris sorriu para a filha. Não quer mesmo que eu brinque, não é? Não, eu quero. Foi o Capitão Howdy que disse não. Capitão o quê? Capitão Howdy. Quem é Capitão Howdy? Sabe, eu faço as perguntas e ele dá as respostas. Ah, sim, claro. Ele é muito legal. Chris tentou não transparecer que começou a sentir uma leve, mas persistente preocupação. Regan amava muito o pai, mas ainda assim não demonstrara a menor reação diante do divórcio dos pais. Talvez ela chorasse sozinha em seu quarto. Como saber? Mas Chris temia que a filha estivesse reprimindo raiva e pesar, e que um dia a barragem fosse derrubada e suas emoções acabassem aparecendo de um modo desconhecido e prejudicial. Chris cerrou os lábios, um amigo imaginário. Não parecia saudável. E por que o nome Howdy? Por causa de Howard, seu pai? É bem parecido. Como é que você nem conseguiu dar um nome a um pássaro boboca e agora me vem com esse Capitão Howdy? Por que você o chama assim, Regis? Regan sorriu. Porque é o nome dele, ué. Quem disse? Ele. Ah, claro. É, claro. E o que mais ele diz a você? Ah, coisas. Que coisas? Regan deu de ombros e desviou o olhar. Sei lá, só coisas. Por exemplo? Regan voltou a olhar para a mãe. Tudo bem, eu mostro. Vou fazer algumas perguntas a ele. Boa ideia. Pousando as pontas dos dedos das 2 mãos na palheta de plástico, em forma de coração bege, Regan fechou os olhos e se concentrou. Capitão Howdy, você acha minha mãe bonita? Perguntou ela. 5 segundos se passaram. Depois 10. Capitão Howdy, nenhum movimento. Chris ficou surpresa. Ela pensou que a filha escorregaria a palheta para a palavra sim. Ah, e agora? Pensou ela. Seria uma hostilidade inconsciente? Será que ela se culpa por ter perdido o pai? Regan abriu os olhos com uma expressão séria. Capitão Howdy, isso não é legal, disse ela. Vai ver, ele está dormindo. Você acha? Acho que você deveria estar dormindo. Ah, mãe. Chris ficou de pé. Sim, vamos, querida. Subindo. Diga boa noite ao Capitão Howdy. Não, não vou dizer. Ele é um chato, disse ela fazendo bico. Regan se levantou e subiu a escada atrás de Chris. Ela pôs a filha na cama e se sentou na beirada. Querida, não trabalho no domingo. Você quer fazer alguma coisa? Claro, mãe. O quê? Quando chegaram a Washington, Chris procurou encontrar amiguinhas para Regan. Conseguiu apenas uma menina de 12 anos chamada Judy. Mas a família de Judy tinha viajado no feriado de Páscoa e Chris estava preocupada que Regan estivesse sentindo falta de amigas da sua idade. Chris deu de ombro. Olha, não sei, disse ela. Alguma coisa. Se você quiser, podemos passear pela cidade para ver os monumentos e tal. As cerejeiras, Regan. Isso. Elas estão florindo cedo este ano. Quer vê-las? Quero, mãe. Ótimo. E amanhã à noite nós vamos ao cinema. Ah, eu te amo. Regan abriu os braços, abraçou a mãe. E Chris abraçou a filha com ainda mais força, sussurrando. Também te amo, minha linda. Pode chamar o Sr. Dennis se quiser. Chris afastou-se dos braços da filha e olhou para ela desconfiada. O Sr. Dennis? É, mãe. Não tem problema. Ah, não.
disse Chris rindo. Querida, por que eu chamaria o Sr. Denny? Bem, você gosta dele, não gosta? Bem, claro que gosto. Você não gosta? Regan desviou o olhar e não respondeu. Sua mãe o observou com preocupação. Querida, o que foi? Perguntou Chris. Você vai se casar com ele, não vai, mãe? Foi mais uma afirmação do que uma pergunta. Chris começou a rir. Ah, filha, claro que não. Do que você está falando? O Sr. Denny? De onde tirou essa ideia? Mas você gosta dele, você disse. Gosto de pizza, mas não vou me casar com uma fatia. Regan, ele é um amigo, só um amigo maluco. Você não gosta dele como gosta do papai? Eu amo seu pai, querida. Sempre amei seu pai. O Sr. Denny está sempre por perto porque ele se sente sozinho. Só isso. Ele não passa de um amigo solitário e brincalhão. Bem, eu fiquei sabendo do quê? Quem contou? Dúvida em seus olhos, hesitação. Em seguida, deu de ombros. Não sei, disse Regan suspirando. Eu só pensei... Bem, isso é bobagem. Está bem. Agora é hora de dormir. Não estou com sono. Posso ler? Sim, leia aquele livro novo que comprei. Obrigada, mãe. Boa noite, minha linda. Durma bem. Boa noite. Chris mandou um beijo da porta e a fechou. Então desceu a escada até seu escritório. Crianças. De onde tiram essas ideias? Ela tentou imaginar se Regan havia relacionado Danny de alguma forma ao divórcio. Howard quisera se separar. Longos períodos distantes. Erosão do ego como marido de uma estrela de cinema. Ele conhecera outra pessoa, mas Regan não sabia disso, só que Chris pedira o divórcio. Ah, pare de bancar a psicanalista de Araque e procure passar mais tempo com ela. Pronto. No escritório, Chris sentou-se para ler o roteiro de Esperança, quando, no meio da leitura, escutou passos e viu Regan caminhando em sua direção sonolenta, esfregando os olhos. Ei, querida, o que houve? Os barulhos muito estranhos, mãe. No seu quarto? É, no meu quarto. São tipo umas batidas e eu não consigo dormir. Onde estão as malditas ratoeiras? Querida, durma no meu quarto e eu vou ver o que está acontecendo. Chris levou Regan à suíte e a estava colocando na cama quando ela perguntou: Posso ver um pouco de TV até pegar no sono? Cadê o seu livro? Não consigo encontrá-lo. Posso ver TV? Ah, tudo bem, claro. Chris pegou o controle remoto no criado mudo e ligou o aparelho. O volume está bom? Sim, mãe, obrigada. Chris colocou o controle remoto sobre a cama. Certo, querida. Assista só até sentir sono. Está bem? Depois desligue. Chris apagou a luz e atravessou o corredor, onde subiu a escada estreita, forrada com carpete verde que levava ao sótão. Ela abriu a porta, procurou o interruptor, acendeu a luz e entrou no sótão, que ainda tinha obras por fazer. Deu alguns passos e parou. Olhou ao redor. Havia recortes de jornais e caixas de cartas empilhadas de maneira organizada no piso de madeira. Ela não viu mais nada ali, apenas as ratoeiras. 6 delas, armadas. Mas o local parecia impecável. Até mesmo o ar era fresco e tinha um cheiro bom. O sótão não tinha aquecedor, nem canos, nem aparelhos, nenhum buraquinho no telhado por onde pudessem entrar bichos. Chris deu um passo à frente. Não tem nada, disse alguém atrás dela. Chris se sobressaltou. Ai, santo Deus! Exclamou, virando-se depressa e levando a mão ao peito, com o coração disparado. Meu Deus, Cal, não faça isso! Ele estava na escada, a 2 degraus do sótão. Desculpe, mas está vendo, senhora? Está tudo limpo. Ainda um pouco sem fôlego, Chris respondeu. Obrigada por me dizer, Cal. Sim, está limpo. Obrigada. Que maravilha. Senhora, talvez um gato seja melhor. Um gato seja melhor para quê? Para pegar os ratos. Sem esperar pela resposta, Cal se virou para descer a escada e logo sumiu de vista.
Por um momento, ela ficou olhando a porta aberta, analisando se Cal havia sido levemente insolente. Não teve certeza. Virou-se de novo, procurando uma causa para as batidas. Olhou para o telhado. A rua era coberta por enormes árvores, a maioria com galhos retorcidos, e os galhos de uma delas, uma enorme tilha americana, roçava a parte da frente da casa. Seriam esquilos, afinal? Pensou Chris. Deve ser. Ou talvez até mesmo os galhos. Ventara muito nas últimas noites. Talvez um gato seja melhor. Chris virou-se e olhou para a porta de novo. Que espertinho, não é, Cal? Pensou. Então, de repente, assumiu uma expressão vividamente zombeteira. Foi até a porta de Regan, pegou algo, levou ao sótão e, depois de 1 minuto, voltou ao quarto. Regan dormia. Chris levou a filha para o quarto dela, colocou-a na cama, voltou ao seu quarto, desligou a televisão e dormiu. Naquela noite, a casa estava especialmente quieta. Enquanto tomava o café da manhã no dia seguinte, Chris disse a Cal, de modo distraído, que acreditou ter escutado uma das ratoeiras ser acionada durante a noite. "Pode dar uma olhada?" pediu Chris, bebericando o café e fingindo estar entretida com o Washington Post. Sem qualquer comentário, Cal foi ao sótão para investigar. Quando voltou, alguns minutos depois, Chris passou por ele no corredor do segundo andar. Ele olhava para frente, caminhando sem qualquer expressão, segurando um boneco grande do Mickey Mouse cujo focinho ele arrancara de uma ratoeira. Ao se cruzarem, ela o ouviu murmurar: "Alguém está de brincadeira." Chris entrou no quarto e, enquanto tirava o roupão para se vestir para o trabalho, murmurou baixinho: "Sim, talvez um gato seja melhor, muito melhor." Chris abriu um largo sorriso. As filmagens correram tranquilamente naquele dia. Sharon chegou mais tarde e, nos intervalos entre as cenas, no camarim, ela e Chris cuidaram dos assuntos de trabalho. Uma carta ao agente dela. Ela pensaria sobre o roteiro. Sim, para a Casa Branca. Uma ligação para Howard para que ele se lembrasse de telefonar no aniversário de Regan. Um telefonema a seu assessor perguntando se ela poderia tirar um ano sabático. Então, planos para um jantar no dia 23 de abril. No começo da noite, Chris levou Regan ao cinema e, no dia seguinte, elas foram conhecer pontos turísticos da cidade no Jaguar XKE vermelho. O Capitólio, o Monumento a Lincoln, as cerejeiras. Pararam para jantar, depois atravessaram o rio até o Cemitério Nacional de Arlington e o túmulo do soldado desconhecido, onde Regan ficou séria e, mais tarde, diante do túmulo de John F. Kennedy, pareceu tornar-se distante e triste. Olhou para a chama eterna por um momento e, segurando a mão da mãe, perguntou de modo inexpressivo: "Mãe, por que as pessoas têm que morrer?" A pergunta tocou a alma da mãe. "Ah, Regan, você também? Você também? Ah, não." O que poderia responder? Mentiras? Não, não podia mentir. Olhou para o rosto triste da filha, cujos olhos estavam marejados. Será que ela percebera seus pensamentos? Muitas vezes ela sabia que se passava na mente da mãe. "Querida, as pessoas se cansam", disse ela delicadamente. "Por que Deus permite isso?" Olhando para a menina, Chris ficou em silêncio, confusa, perturbada. Por ser ateia, nunca ensinara religião a Regan. Acreditava que seria desonesto de sua parte. "Quem tem falado com você sobre Deus?" perguntou ela. "Sharon." "Ah." Ela precisaria conversar com a secretária. "Mãe, por que Deus permite que a gente se canse?" Notando a dor naqueles olhos sensíveis, Chris se entregou. Não podia dizer à filha em que realmente acreditava. Não acreditava em nada. "Bem, depois de um tempo, Deus sente saudades de nós, Regan, e quer nossa companhia." Regan ficou em silêncio. Não deu um pio durante todo o trajeto de volta para casa. Continuou assim ao longo daquele dia e, estranhamente, ao longo de toda a segunda-feira. Na terça-feira, aniversário dela, o silêncio e a tristeza pareceram evaporar.
Chris levou a filha às gravações e, quando o trabalho terminou, um bolo enorme de 12 velas acesas foi trazido e todo o elenco e a equipe de filme cantaram parabéns para você. Sempre gentil e educado, quando sóbrio, Danny pediu para que as luzes voltassem a ser acesas e dizendo se tratar de um teste de cena. Filmou Reagan soprando as velas e cortando o bolo e prometeu que a transformaria numa estrela. Reagan pareceu contente, até feliz, mas depois de jantar e abrir os presentes, o bom humor desapareceu. Howard não havia telefonado. Chris ligou para ele em Roma e soube, pela recepcionista do hotel, que ele não aparecia fazia alguns dias e que não deixara nenhum número para recado. Estava num iate em algum lugar. Chris inventou desculpas. Reagan assentiu, resignada, e recusou a sugestão da mãe de que fossem ao hot shop tomar milkshake. Sem dizer nada, desceu para a sala de brinquedos e ficou lá até a hora de dormir. Na manhã seguinte, quando abriu os olhos, Chris encontrou Reagan na cama com ela, sonolenta. Mas o que... Reagan, o que você está fazendo aqui? Perguntou Chris, rindo. Mãe, minha cama começou a sacudir. Ah, sua maluquinha, disse ela beijando a filha e ajeitando as cobertas. Durma, ainda está cedo. O que parecia uma manhã era o começo de uma noite sem fim.